Oi, estamos aqui de novo. A mesma cascata de salso, o mesmo ângulo do ponto de vista, tudo igual. Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quero chamar a atenção de vocês é a água. É a presença dela aqui. Bom, que ela se encaixou aqui a gente já viu. O relevo ajudou, a facilidade geológica se encaixou, porque a água viesse para aqui. Beleza. Mas da onde que a água vem? Essa é a questão. Vejam, aqui na região só choveu na semana passada. Ou seja, se passaram alguns dias. As rochas já estão secas, o céu já secou bastante delas, parou de chover. Será que toda essa água está vindo só da água da chuva? Será que foi aquela água da chuva da semana passada, lá dentro da cabeceira, que está trazendo essa água toda e mantendo esse rio cheio? Veja, ele está bem cheio. De onde é que vem essa água? Eu posso vir aqui no mês que vem, eu posso ter passado aqui mês passado e não ter chovido. E a água estava aqui, em menor volume. Então o que acontece? Este é um rio que permanece o ano todo com água. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Quando mais? Quando chove. Quando chove isso aqui enche e fica enorme. Mas vai esvaziando. Dali a pouco se mantém, fica desse jeito e vai lentamente diminuindo. Ao longo dos meses, se não chover mais, vai voltar a diminuir. Mas nunca seca. Então a pergunta é, eu encontro água o ano todo. Alguns rios secam, outros não. Por que isso? Por que esses rios que nunca secam se mantêm com água? Por que esses rios que secam se mantêm com água por um pouco de tempo, mas depois secam? Dá para ver isso aqui mesmo. Nós vamos ter que descer um pouco. Por isso, eu vou mudar o ponto de vista de vocês. Vamos caminhar junto agora, tá? Eu vou pegar vocês e vou levar junto comigo. Vamos lá. Ok, agora vocês estão do meu ponto de vista. Vou mostrar para vocês. Então, onde nós estamos? Lá na Cascata do Salto. Perfeito. Ó a cascata aqui, caindo aqui, o outro ramal aqui. Agora vejam, a água vem. Vocês devem estar vendo o meu cachorrinho Toby, que está me acompanhando. Aqui vocês estão olhando o rio. Agora vamos ver o seguinte, a questão é, de onde que vem vindo essa água? Então nós vamos ter que percorrer um pouco o rio abaixo para começar a perceber. Aqui a gente começa já a perceber. Vejam como esse leito está extremamente úmido. Eu estou tendo que caminhar com cuidado, porque ele está extremamente escorregadio. Eu posso até cair. Opa, olha só, quase caí. Então olha só, olha aqui o que eu estou vendo. Olha só, eu tenho aqui uma construção antiga, que era onde ficava a usina. E isso aqui ainda tem um pouco d'água. E a água está vertendo. E olhem aqui, ó. Bem aqui, ó, ela está vertendo com vontade. Uma parte dessa água aqui não está vindo desse rio. Ela está vindo da chuva. Da chuva que já choveu e está lentamente descendo. Tá, aqui é uma construção, vocês podem pensar. Tudo bem, é uma construção. Mas vamos ver isso do outro lado agora, que a gente já vai ver. Olha lá, ó. Olha lá do outro lado do rio, onde tem o sol. Veja, a gente está vendo a parede de erosão. Lá é onde o rio lava e vai arrancando as pedras. Isso a gente já viu. A questão agora é enxergar o quê? Aonde a parede de água não seca, onde ela fica permanentemente com água. Veja, ela está escorrendo a água de dentro das fraturas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver a água pingando. Olhem lá, ó. Lá longe, ó. A água chega a escorrer, está formando uma pequena cascata. Aquela água não vem deste rio. Ela está vindo de um outro lugar. Então onde será que ela vem? E vem com bastante poçança, vem com bastante volume de água. Vejam, toda essa parede aqui é de rocha. É de rocha sólida, está toda fraturada, mas é rocha. Veja, ela está úmida desde cima até embaixo. Essa água, ela vem do solo, ó. Essa água aqui que está vindo, ela está vindo do solo. Ela infiltra devagarinho. Depois que parou de chover, ela vai infiltrando.
E aí até que encosta na rocha e começa a aproveitar essas fraturas e vem vindo. Conforme ela vem devagarinho, ela não vem com a mesma força que a água da chuva, ela vem se unindo a esses pontos mais baixos. E aí o que acontece? Vai mantendo o rio cheio d'água ao longo de todo o trajeto. Então a água lá de cima está infiltrando pelo solo, está vindo, escorrendo, se unindo, formando lá em cima. Essa água vem, escorre pelo lado de cá, é somado mais essa, é somado mais aquela, é somada todas as águas que infiltram ao longo de todo o rio. Perceberam agora? Então toda essa água está vindo do solo. A água da chuva enche o rio, faz com que ele transborde, faz com que atinja a altura desse prédio, a altura das árvores, mas é instantâneo. Depois que baixa a água, volta ao nível normal, o que acontece? Ela pega e volta a ser abastecido por pelas pequenas infiltrações de água. Então são essas infiltrações, é a água da chuva que demora meses, semanas, para poder infiltrar e chegar até o rio. Isso vai fazer parte de um grande ciclo, chamado ciclo das águas. Esse ciclo, a gente vai só poder mostrar ele lá no laboratório. Então, nossa próxima etapa é voltar para o laboratório e poder mostrar como e de que maneira que esse ciclo existe. Então, daqui agora, vamos direto lá para o laboratório. Então, vamos entender agora a respeito do ciclo das águas. Se lembra lá no rio? Pois é, eu falei que a água infiltrava, vinha pelo solo, encontrava o contato solo-rocha e daí começava a alimentar os rios. E aí eu comentei do ciclo das águas. Então a ideia é essa, vamos entender a respeito do grande ciclo das águas que acontece no nosso planeta Terra. Então a ideia é essa imagem aqui, ela compila exatamente tudo. A primeira parte é que nós temos um grande acúmulo das águas nos oceanos, nos lagos, naquelas grandes massas d'água, onde então eles ficam. E lá eles vão ficar. Mas tem o Sol. O Sol ilumina essas massas d'água e aquece a água, causando então a primeira parte desse grande ciclo, a evaporação da água. A água evapora, se transforma em gás que sobe. Quando chega a uma certa altura, a uma certa altitude, é frio. E aí ela condensa na forma de um vapor muito fino, que a gente chama de nuvem. Essa nuvem nada mais é do que água. São gotículas d'água, vapores d'água, muito parecido com aquele vapor do spray, quando tu borrifa alguma coisa para limpeza, né? Vem naquele sprayzinho, sabe aquele borrifo de água? É bem parecido, só que está lá no céu. A gente chama de nuvem. Ok. Essa nuvem vem carregada pelos ventos e chega sobre o continente, chega sobre uma massa de terra, que muda a temperatura. De acordo com as condições atmosféricas, essa nuvem pode condensar mais ainda a água, se transformando no que a gente chama de chuva. E aí ocorre a precipitação dessa água no solo. Aí vai chover sobre os oceanos, vai chover sobre os lagos, vai chover sobre as montanhas, vai chover sobre a grama, vai chover sobre a superfície da terra. Agora começa. Uma parte dessa água vai escorrer, formando os rios, formando os lagos e indo parar até o oceano. Essa é uma parte do ciclo da água. É aquela que a gente enxerga, é aquela que a gente vê quando chove, que o rio enche. Se lembra lá no rio? Ele estava bem cheio. Por quê? Fazia poucos dias que tinha chovido. Então aquela água superficial encheu aquele rio, mas ele estava se mantendo. De onde é que vinha aquela água? Vinha da água da infiltração. Veja, uma parte da água consegue infiltrar no solo, presa pelas próprias vegetações. A grama que segura aquela água, as árvores que seguram aquela água, facilitando com que ela penetre dentro do solo. E aí essa água vai formar o que a gente chama
de rios subterrâneos, a água subterrânea. E essa água subterrânea vai acabar migrando também até o oceano, vai migrar também até os lagos, até os rios. Eu tenho uma outra imagem que vai mostrar direitinho isso para vocês. É essa daqui. Aqui, ó, olha o que acontece. A água que infiltra forma um lençol, forma uma camada de água em algumas condições. E aí ela chega e abastece o rio, mantendo ele cheio ao longo de todo o percurso. Então a maioria dos rios que se mantêm cheios são exatamente porque essa água que infiltra percola o solo, chega até o rio, mantendo ele cheio, mantém o lago, ele vai infiltrando. Então isso é o grande ciclo das águas. É o que mantém a nossa vida, é o que mantém a quantidade de água. Por quê? A água do oceano, quem já foi para a praia sabe, a água do oceano é salgada. Mas a água que chove, a gente chama de água doce. Por quê? Porque ela não contém sal, ela é mais potável, ela é mais fácil de ser bebida, né? Ela é feita para beber. Então ela mantém, inclusive, a vida em toda a terra. Uma outra parte da água que chega até as nuvens é a água evaporada. Quem é que evapora? As plantas. As plantas também são quentes, as plantas também suam. Elas liberam água para tentar entrar em equilíbrio com o calor. Então, em dias que está muito quente, elas liberam pequenas gotículas d'água nas folhas, quase imperceptíveis. E essa água, então, evapora, mantendo elas frias. Muito parecida com a gente, que quando está com muito calor, começa a suar. Aquele suor é exatamente para evaporar e resfriar a nossa pele. Então, deste modo, a gente consegue fechar todo o ciclo. A água evapora, transpira, vira nuvens que resfriam, chovem, abastecendo os rios, abastecendo os lagos, abastecendo os oceanos e mantendo a vida. Então, desse modo, a gente consegue entender agora, quando olha lá para fora, por que certos lugares contêm água e outros lugares não contêm. Exatamente porque é onde o solo consegue se manter encharcado. Então, acho que com isso vocês conseguiram entender mais um pouco a respeito da dinâmica da nossa Terra. Então, espero vocês na próxima videoaula. Até lá! Ask me to meet up around 3, maybe share a cigarette, talk some shit about the economy. Nothing's changed except the drugs she intakes. She explains she's okay with the way of how she's living.